Meu amigo, minha amiga, agora nós vamos ver um tema importantíssimo quando principalmente a gente fala de Hang Face e desenvolvimento com modelos de linguagem pré-treinados, Large Language Models. A gente precisa entender esse conceito que é a tokenização e também algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando para facilitar o treinamento de máquina, o treinamento aqui dos nossos modelos, para que a gente possa utilizar dentro das nossas aplicações, dentro do nosso sistema. Então, com certeza, essa parte é principalmente primordial para que você entenda nesse momento em que nós estamos construindo aqui as nossas aplicações com o Hang Face. Sendo assim, você vai ter na sua mão, através desse curso, todos os métodos e tudo que você precisa necessariamente para construir boas aplicações utilizando os modelos pré-treinados do Hang Face. Então, como eu já citei, a gente vai falar sobre tokenização. Então, deixa eu vir aqui já na tela para a gente falar sobre esse tema que é importantíssimo. Eu vou escrever aqui tokenização. Tokenização. Perfeito. Talvez você já tenha escutado esse tema, ou então você já está inserido já no mundo de inteligência artificial, você já vem escutando sobre esse tema, sobre tokens, o que é tokenização, mas o porquê que a gente precisa de fato entender isso para utilizar o Large Language Model em nosso sistema. Em primeiro lugar, a definição de tokenização é simplesmente um processo de dividir um texto em partes menores. Calma que eu já vou mostrar para você na prática como que isso funciona. Essas partes menores, elas são chamadas de tokens. E quando a gente fala de inteligência artificial, a IA, ela entende tokens, não textos necessariamente, mas sim tokens. Basicamente, esses tokens, eles podem ser palavras, subpalavras e até mesmo caracteres, dependendo, é claro, do tokenizador que você utiliza dentro aí do seu sistema. E o porquê que é importante a gente saber sobre esse tema lidando com modelos de linguagem? Basicamente, o modelo de linguagem, ele não entende um texto diretamente. Vamos falar de uma maneira bem técnica, um string diretamente. Ele processa números. Basicamente, o tokenizador, ele converte o texto em um número, que esse número vai se chamar ID de tokens. Já vou mostrar para você como que funciona. E é claro, utilizando o processo de tokenização, o modelo ele consegue entender perfeitamente o que nós estamos precisando. Então vamos para um modelo mais prático aqui. Eu vou copiar uma frase aqui. Vou copiar essa frase aqui. Eu gosto de programação. Ok. Como que funciona o processo de tokenização? Primeiro você vai utilizar um tokenizador, algo para converter esse texto em IDs, que são tokens. Quando você utiliza essa tokenização, esse seu texto, essa sua frase, por exemplo, eu gosto de programação, ela vai ficar dessa maneira aqui. O seu tokenizador vai dividir em algumas partes essa frase. Então, por exemplo, ele pode dividir dessa maneira. Ele cria uma lista e ele divide palavra por palavra. Consequentemente, ele transforma cada palavra em números, que vai gerar uma lista. Por exemplo, claro que esses números aqui são números aleatórios, mas ele vai gerar um número respectivo para cada token. Então quer dizer que cada pedaço da minha frase, deixa eu selecionar aqui bonitinho, cada pedaço da minha frase representa um token diferente. Sendo assim, ele traduz esse token por um número. No caso aqui, eu seria 203, no caso, gosto seria 45 e vice-versa. Porém, não necessariamente ele vai converter, por exemplo, a sua frase sempre dividindo palavra por palavra. Pode acontecer de, em algum momento, ele pegar a sua frase e cortar no meio. Por exemplo, deixa eu copiar
novamente essa frase aqui de cima. Vou pegar essa frase aqui. Pode acontecer do tokenizador não cortar simplesmente uma parte da sua frase, uma palavra da sua frase. Ele pode cortar uma palavra no meio. Por exemplo, ele pode fazer isso aqui. Ou seja, um token representaria a sigla Go e outro token representaria o restante aqui da palavra. É claro que isso depende do modelo e do tokenizador que você está utilizando, mas isso é algo muito expressivo dentro da tokenização, que não necessariamente você precisa ter certo ali como que funciona essa divisão dentro do seu processo de tokenização. Porém, por que a gente precisa entender esse processo de tokenização? Basicamente, se eu estou trabalhando com um modelo de linguagem, eu preciso entregar para ele a resposta que ele precisa, na maneira que ele precisa, para que ele possa interpretar e me entregar de novo uma resposta que eu vá entender. É como se, por exemplo, eu estivesse falando em português com você, só que você só entende inglês. Então, eu estou falando aqui e você não está entendendo o que eu estou falando, basicamente, por conta da língua. Então, basicamente, a gente pode entender o processo de tokenização dessa maneira aqui. Eu tenho o meu projeto, o meu computador, vou colocar ele aqui. Essa aqui representa a minha aplicação. Vou colocar meu sistema. Esse representa o meu sistema. Perfeito. E agora eu tenho aqui um modelo de linguagem, um LLM, que eu vou utilizar dentro do meu sistema. Perfeito. Deixa eu colocar ele mais para cima aqui. E logo em seguida, vamos fazer melhor, vamos colocar o LLM aqui. E em cima, a gente pode colocar aqui o Hugging Face. O Hugging Face, que você vai buscar o LLM. Ok. E aqui no meio, a gente pode colocar ainda um tokenizador. Tokenizador. Opa. Tokenizador. Que, na verdade, ele ficaria aqui no meio aqui do nosso processo e conversa com o Hugging Face. Então, eu vou colocar ele aqui. Ok. Deixa eu puxar esse aqui mais para baixo. Perfeito. Essa aqui, basicamente, seria a minha estrutura. Então, em primeiro lugar, eu tenho o meu sistema, que está rodando, eu tenho minha aplicação. Eu preciso mandar uma informação para o tokenizador. O tokenizador vai transferir isso, que, lógico, irá para o Hugging Face, e o Hugging Face acessa o meu LLM. E logo em seguida, deixa eu copiar aqui o tokenizador. E logo em seguida eu tenho o tokenizador novamente para pegar a informação do LLM e traduzir para mim. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura. Nos nossos sistemas, utilizando aplicação com LLM, nós precisamos ter um processo de tokenização, que vai basicamente traduzir o meu texto em um formato de número, exatamente como a gente viu aqui. Vai mandar para o processador aqui, que seria o Hugging Face no caso, acessar o LLM e depois o processo vira inverso. O LLM vai me retornar um número, uma resposta como essa daqui, e o meu tokenizador vai inverter o processo e me apresentar aqui no meu sistema da maneira que eu estou precisando. Então, basicamente, a gente precisa utilizar o tokenizador para facilitar essa comunicação e para que um possa entender o outro, para que a minha requisição possa fazer sentido para o modelo já treinado e vice-versa. Quando eu recebo uma informação excelente vinda do modelo, ele já traduz para mim em formato de texto. É claro que isso a gente coloca dentro da programação aqui no nosso código, mas eu já vou mostrar para você como que isso pode ser utilizado. Então,
qual que é esse tokenizador que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o Auto Tokenizer. Vou colocar ele aqui no meio. Então, quem que vai fazer esse processo de tokenização para a gente aqui dentro do código quando a gente fala de Hugging Face? Utilizando outra tecnologia, a gente talvez utilizaria outro tokenizador. No nosso caso, a gente vai utilizar o Auto Tokenizer, que ele está dentro da nossa biblioteca chamada Transformers, que a gente já vem utilizando aqui nos nossos códigos. Então, quem vai fazer toda essa roda aqui girar, é o Auto Tokenizer, que está dentro da biblioteca do Transformers. Então, a gente vai fazer esse processo aqui, você vai entender um pouco mais na prática de como funciona esse processo de tokenização aqui dentro dos nossos modelos. Ah, mas eu preciso sempre fazer o processo de tokenização? Não, você não necessariamente precisa fazer em todo momento esse processo. Os modelos que a gente rodou até agora, a gente não utilizou o Auto Tokenizer. Porém, digamos que você está rodando uma grande aplicação, que você precisa pegar o modelo lá do Hugging Face, treinar ele um pouco mais, dar mais informações para ele. Você precisa entregar informações que ele vai entender. Então, você vai precisar de um processo de tokenização para fornecer as informações que o modelo vai entender para que ele possa ser treinado. Consequentemente, essas informações, eu vou até explicar para você outra situação. Digamos que eu quero treinar um modelo, um LLM, para rodar dentro da minha aplicação. Então, esse aqui é o nosso LLM, que a gente rodaria, ok? Ele vai acessar algum lugar com informações. Que lugar seria esse? Seria um banco vetorial. Vou colocar banco V para não ficar muito grande. Seria um banco vetorial. Como aqui dentro da Itivale nós também falamos sobre o banco vetorial, basicamente ele transforma textos em um modelo de vetor, que é muito próximo a esse modelo aqui que nós estamos vendo desse número aqui. Ele divide uma frase e a string em pedaços, que a gente pode traduzir em tokens. Então, digamos que a gente quer treinar esse nosso LLM através de um banco vetorial. Digamos que lá dentro do banco você coloca informações sobre o seu negócio, sobre o seu projeto, aquilo que você está desenvolvendo, e pede para o LLM acessar as informações que estão lá no seu banco vetorial. Então, com certeza, através do tokenizador, você conseguiria fazer esse processo aqui de uma maneira muito mais fácil e muito trazendo resultados muito melhores para a sua aplicação. Porque o banco vetorial, ele vai retornar exatamente esse tipo de dado aqui. Esse tipo de dado. Que quando ele chega aqui para LLM, o LLM já entende e ele já é treinado com base nesse dado e ele retorna novamente para o seu sistema através de um texto que ele já fez o processo reverso aqui dentro. Então, esse aqui é o modelo de tokenização. Se ficou um pouco confuso, volta um pouco. Esse tema ele é de certa forma um pouco complexo, mas é muito importante a gente entender como que funciona esse processo. Então eu quero te mostrar aqui um pouco no código como que funciona esse processo. É muito simples, você já tem visto que os códigos que a gente tem feito utilizando os modelos são simples até o momento, eles são códigos pequenos. Então eu vou te mostrar, vou criar mais um arquivo aqui chamado autotokenizer.py. autotokenizer.py. Vou até fechar os outros arquivos aqui que eu tenho para não confundir. Ok, estou com o meu ambiente virtual ligado. E agora, como que a gente de fato utiliza o Auto Tokenizer dentro aqui do nosso código, dentro da nossa aplicação para rodar esse LLM? Basicamente, eu vou trazer de novo aqui a biblioteca Transformers. Então, eu coloco aqui from Transformers import. Agora sim, eu coloco Auto
tokenizer. Auto-tokenizer. Pronto. Então, basicamente, o auto-tokenizer, ele é um parâmetro que eu tenho dentro da biblioteca Transformers. O que o auto-tokenizer faz na prática? Ele simplifica o trabalho ao identificar e configurar o tokenizador correto para cada modelo. Como eu falei, a biblioteca Transformers é uma biblioteca já do Hugging Face, então eles já inseriram dentro da sua biblioteca o auto-tokenizer para identificar qual modelo que você está tentando acessar e ele já faz esse processo com base no modelo que você está utilizando no seu código. Então é muito mais fácil, muito mais otimizado esse processo. Você não precisa ir atrás de outro código com outro tokenizador diferente. Não, porque a Hugging Face dentro da Transformers já disponibilizou esse tokenizador para que você possa utilizar na sua aplicação. Então vamos fazer algo bem básico aqui. Eu vou colocar modelo igual. Vou utilizar o mesmo modelo que a gente estava fazendo de teste nas outras aulas, que é o BERT Base 1 Cased. E agora, para de fato rodar um tokenizador, eu só vou colocar um parâmetro, que é o seguinte: eu vou declarar uma variável tokenizer que será igual a autotokenizer.from underline pre-trained, abre parênteses, e o modelo que eu quero colocar. Pronto, já está aqui o código com autotokenizer. Como assim, Azaf? Já está aqui o código, é tão curto assim? Exatamente. Então vamos recapitular aqui. Eu estou puxando a biblioteca Transformers, em seguida o parâmetro autotokenizer dentro da biblioteca Transformers. Ok, feito isso, eu estou declarando uma variável com o modelo que eu quero utilizar. Nesse caso, a gente está utilizando esse modelo como teste desde as outras aulas, que é o BERT Base. Ok, trazendo esse modelo para cá, eu vou declarar mais uma variável, que é para tokenizar. Então, declarando essa variável, eu vou passar o parâmetro novamente do autotokenizer e mais um, que é o from pre-trained, que é para treinar esse modelo através do tokenizador. E agora eu posso colocar algo aqui na tela, um print tokenizer. Ok, só para a gente ver alguma coisa apresentando aqui na tela, para você ver alguns parâmetros que ele vai nos apresentar aqui na prática. Então, vou rodar esse código, vamos ver o que ele vai apresentar aqui para a gente nesse modelo. Ok, olha só, ele nos apresentou aqui, então, alguns parâmetros que nós temos dentro do BERT Tokenizer, que é o modelo que a gente está rodando, o BERT, alguns parâmetros que a gente pode utilizar, alguns dados que a gente tem aqui dentro do Auto Tokenizer para esse modelo. Então, se eu fosse colocar aqui outro modelo para fazer esse pré-treinamento, talvez apareceria aqui mais pré-definições, mais requisitos aqui para que eu possa utilizar aqui para treinar esse modelo. No nosso caso aqui, só apareceu poucos parâmetros aqui, mas é só para você já ver algo rodando na tela. Ok, agora que você já viu aqui esses parâmetros na tela, vamos fazer um processo de tokenizar uma pequena frase, um pequeno texto, para a gente ver aqui na prática ele funcionando. Eu vou comentar esse código aqui, vou chamar novamente, vou manter aqui no mesmo arquivo, vou chamar novamente aqui a biblioteca Transformers, import, ok, e o auto tokenizer. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai declarar a variável, que é um texto, e passar os parâmetros de tokenizer para a gente tokenizar aqui uma pequena frase aqui que nós vamos colocar para ele fazer. Então vamos lá. Texto vai ser igual a aprender Python é divertido. Divertido. Ok. Perfeito. Agora eu posso passar mais uma variável que vai ser os tokens. Então pode ser token igual a tokenizer ponto
tokenize, abre parênteses, texto. Ok. Beleza. Agora eu posso continuar aqui esse processo e eu posso colocar aqui uma variável chamada IDs, que vai ser igual a tokenizer, abre parênteses, texto, perfeito, e logo embaixo eu já posso printar isso aqui na tela para a gente ver como é que vai funcionar. Então eu vou passar aqui uma string para formatar um pouco melhor esse texto. Posso botar aqui, ó, tokens, dois pontos eu passo aqui dentro, dois pontos, vírgula, a variável tokens. Ok, variável tokens. Agora eu posso printar mais um aqui embaixo, abre parênteses, abre aspas, IDs, os IDs dos tokens, ok, dois pontos, e agora eu coloco a variável IDs. IDs. Ok. Só que é claro, aqui em cima a gente não declarou o modelo. Pode ver que ele está dando erro aqui no parâmetro tokenizer. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse código aqui de cima que a gente fez e eu vou colar ele logo aqui em cima para a gente ter como base. Só vou tirar esse comentado. Ok. Perfeito. Tava faltando então a gente passar o modelo, é claro, a gente não tinha passado o modelo e o parâmetro aqui do tokenizer, que ele faz o processo de auto-tokenizer. Então, copia aqui de cima o código que a gente fez anteriormente e coloca aqui ele no meio, dá um salvar e vamos rodar na prática, vamos ver o que ele vai fazer aqui pra gente. Rodando esse código na prática, vamos ver o que ele vai apresentar aqui pra gente desse auto-tokenizer e tá ali. Olha só a maneira que ele apresentou para a gente a tokenização desse texto. Então, ele apresenta aqui para a gente os tokens e ele pode ver que ele dividiu. Olha só, ele dividiu a palavra aprende. Se lembra que eu falei ali no nosso mapa visual que ele pode dividir uma palavra no meio? Ele não necessariamente pega uma palavra inteira e separa. Ele pode dividir ela no meio e transformar em um token. Então foi exatamente isso que ele fez aqui. Olha só, ele dividiu a palavra aprende em 3 tokens diferentes. E logo em seguida, ó, Python ele já deixou como um token. E ele deixou como um token e divertido ele também dividiu em 2 tokens. E aqui embaixo está a parte mais importante, que é os IDs dos tokens. A gente pode ver que tem um código aqui, vários números diferentes, que com certeza a gente pode utilizar para treinar esse nosso modelo, para alimentar esse nosso modelo com informações que a gente tem sobre o nosso negócio e diversas outras maneiras. Então pode ver, esse aqui é o processo, ele já tokenizou de fato aqui essa frase que a gente pediu para ele fazer. Ok, agora que você já entendeu como que ele apresenta aqui, de fato, essa resposta utilizando o auto-tokenizer, vamos fazer mais um exemplo rápido aqui de como que o auto-tokenizer ele conversa com o nosso modelo, mais uma vez. Então, eu vou comentar esse código aqui de cima, vamos fazer aqui no mesmo arquivo mesmo, não tem problema. Vou limpar esse terminal, clear, ok. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu já vou copiar aqui o from transformers que a gente utilizou nos outros códigos, só que agora eu vou passar mais um parâmetro que se chama o automodel. O automodel, que é justamente para a gente carregar aqui o nosso modelo. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode até copiar aqui mais o parâmetro do modelo, a variável do modelo que a gente trouxe ali. Vamos utilizar o mesmo modelo do BERT Base. Perfeito. Agora a gente pode passar a variável do texto. Deixa eu copiar de novo a variável do texto. Ok. Perfeito. Já estou puxando o modelo e já tenho aqui um texto. Agora, mais uma vez, eu vou escrever aqui o método para ele
tokenizar esse texto. Então, eu coloco aqui o tokenizer. Tokenizer vai ser igual. É o mesmo código, eu poderia copiar ali no nosso código de cima, mas vamos fazer ele na prática aqui para fixar mais o conteúdo. Auto tokenizer. Opa, pulei aqui a linha. Deixa eu voltar aqui para cima. Auto tokenizer ponto from pre-trained e é claro, eu quero o modelo. Perfeito. Agora eu posso passar mais uma variável chamada model. Vamos utilizar a palavra model para não confundir com o modelo aqui de cima. Model que a gente vai utilizar agora o automodel from pre-trained e agora sim eu passo aqui dentro o modelo. Perfeito. Agora é só eu passar as variáveis aqui, como, por exemplo, um inputs, que vai ser igual a o tokenizer, abre parênteses. Agora sim eu posso colocar aqui dentro o texto, vírgula, return, para me retornar algo. Nesse caso vai ser return tensors, igual a pt. Por que PT, Azaf? É português? Não, se lembra do PyTorch, que a gente está utilizando para rodar um modelo na máquina? Então, esse PT, ele significa o PyTorch. Se você fosse utilizar, por exemplo, o TransFlow, seria outra sigla aqui para converter dentro do seu código. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o PyTorch, então coloca o PT. E agora a gente pode declarar uma variável chamada outputs, que será igual a model, abre parênteses, e a gente pode passar aqui dentro 2 asteriscos, inputs, perfeito, que é para ele organizar para a gente essa resposta no nosso print outputs. Ok, então basicamente esse código ele nos dá mais um exemplo de como que o tokenizador ele prepara um texto. Nesse caso aqui, o texto que a gente está passando para ele, que é aprender Python é divertido, como que ele prepara esse texto no formato que o modelo necessita para que ele possa processar dentro do nosso código. Então, eu vou rodar ele aqui, vou salvar, vou rodar esse código, vamos ver a resposta que ele vai apresentar aqui pra gente na prática. Tá lá, olha só o que ele trouxe pra gente. Ele trouxe já alguns dados de como que é essa interação do tokenizer com o modelo. Então, tudo isso aqui que você tá vendo de números, olha só, tem vários números diferentes. É claro, uma linguagem completamente codificada aqui por números, né? Tokens. Isso aqui é a maneira como um modelo de linguagem, um LLM, entende. Então, basicamente, eu quero finalizar essa aula com o entendimento de que um modelo de linguagem, um LLM, ele na verdade entende números. Ele entende um modelo tokenizado, uma maneira de tokenizar. Então, ele não vai entender quando você passa um texto para ele. Ele entende muito melhor quando você transforma esse texto através de um processo de tokenização e entrega para ele algo que ele vai entender, como eu usei no exemplo lá eu falando em português, você só entende inglês, a gente não vai conseguir se comunicar, se entender de fato. Então, quando a gente fala, troquei aqui, quando a gente fala de treinamento de LLMs e também rodar esses modelos dentro do nosso projeto, a gente precisa sim ter um processo de tokenização. Nesse caso, o próprio Biblioteca Transformers já apresenta para a gente o Auto Tokenizer, que já faz esse processo automatizado aqui para a gente da tokenização para o modelo. Então, fixa esse conteúdo. Se você não entendeu muito bem como que funciona esse processo, volta aqui essa aula. Também pode dar uma pesquisada a mais no que significa o processo de tokenização. É um assunto muito fascinante, muito incrível, que com certeza dá para você se aprofundar muito nesse assunto, para você entender cada vez mais como que funciona
o processo de treinamento desses modelos. Então, agora a partir do próximo módulo, da próxima aula, a gente vai colocar a mão no código para fazer o nosso projeto prático. Então, nós vamos começar o desenvolvimento do nosso projeto prático e eu espero você no próximo módulo.